Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de acionamentos elétricos. Essa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre a partida direta com o freio CC, tá? Então, o que é esse freio CC, corrente contínua, né? Quando a gente tem um motor trifásico, esse motor tem as 3 fases de corrente alternada entrando nele, e esse movimento das fases, essa alternância, é que faz o motor girar. Quando a gente injeta a corrente contínua nos 3 terminais do motor, a gente vai conseguir fazer com que o motor pare, porque essa corrente contínua vai gerar um campo eletromagnético estático e esse campo vai fazer o motor parar. Então, mas para que serve esse freio, né? Porque quando a gente desliga o motor, ele vai parar, só que ele não vai parar no momento exato que a gente desligou. Então, esse freio ele vai forçar a parada do motor para motores mais sensíveis, que você quer realmente que quando desligue ele pare de girar e não fique girando por inércia até que o atrito faça ele parar. E aí, como é que a gente faz isso? Então, eu tô partindo aqui de uma partida direta, que vocês já sabem fazer. Vou só consertar o nome aqui dessa bobina, que é K1. Então, você tem aqui uma contactora, os 3 contatos de força da contactora K1, a bobina de K1, e ela é acionada pela botoeira liga, que eu chamei aqui de B1, e eu tenho também a botoeira desliga B0. A botoeira liga é uma botoeira sem retenção, então eu coloquei o contato selo aqui, um contato auxiliar de K1 também, da mesma contactora, tá? Então, sempre que K1 for acionada, essa bobina vai ficar energizada e vai fechar esse contato de K1 e os 3 contatos de força aqui alimentando o motor. Esse foi o que vocês fizeram lá na partida direta. Então, quando eu aciono aqui os disjuntores de proteção, aciono a botoeira liga, a bobina fica energizada e o contato selo fecha. Quando eu aciono a botoeira desliga, quando eu apertar aqui em B0, eu vou abrir esse contato e vou desligar o motor. Desliguei. Só que o motor ele vai desligar e mecanicamente ele tem uma inércia, né? Então, por mais que eu não esteja dando energia elétrica para ele, ele tá girando ali e ele vai continuar girando até que o atrito faça com que ele pare. E aí é para isso que a gente vai usar nosso freio de corrente contínua. Então, como é que é esse freio de corrente contínua? A gente tem que dar um jeito de, na hora que eu desligar a K1, injetar aqui nas 3 fases uma corrente contínua que seja na faixa de 15 a 20% da corrente nominal desse motor, tá? Então, se normalmente a corrente nominal dele é 10 amperes em funcionamento, a gente vai colocar 2 amperes em cada fase aqui, que aí vai ser suficiente para fazer esse motor parar. E como é que a gente faz isso? Então, para diminuir essa tensão, para ter essa porcentagem da corrente nominal e não uma porcentagem total, a gente vai usar um transformador. O transformador ele fica aqui nessa parte das fases da alimentação e aí ele tem esse símbolozinho aqui. A gente vai pegar um transformador bifásico normal. Vou girar ele. E o que eu vou fazer é que eu vou puxar fase neutro, só que eu vou transformar essa tensão aqui que eu tenho na fase em 20% dela. Então, eu vou abaixar essa tensão. Vai ser um transformador abaixador, só que ele só vai entrar em funcionamento quando eu quiser desligar meu motor. Então, em funcionamento normal, esse transformador aqui, ele não precisa ser acionado. Então, eu vou colocar aqui uma contactora de 2 fases, que vai permitir que a gente controle esse transformador, para ele não ficar sendo acionado o tempo todo. Só quando eu for desligar o motor, é que eu vou fechar esses 2 contatos aqui, vou ligar o transformador e gerar a minha corrente contínua para parar o motor. Uma outra coisa que a gente precisa para gerar essa corrente contínua vai ser uma ponte retificadora. Então, a ponte retificadora, ela fica aqui na parte de alimentação também, ela tem esse símbolozinho aqui. E aí, como é que ela funciona? Vou dar zoom para mostrar para vocês. A ponte retificadora tem 4 terminais, 2 terminais são de corrente alternada, nesse caso,
A gente vai entrar com corrente alternada, então a saída aqui do transformador a gente vai colocar nos terminais 1 e 2. E as saídas da ponte são os terminais 3 e 4, que saem com corrente contínua. Então, aqui eu já tenho que o terminal 4 é o polo negativo da corrente contínua e o terminal 3 é o polo positivo. E aí, esses dois terminais são os que a gente vai injetar aqui a corrente contínua nas três fases. Só que, de novo, a gente não vai ficar ligando essa ponte retificadora o tempo todo aqui no motor. Então, eu vou precisar também de uma contactora com 3 contatos para ligar esses polos positivo e negativo apenas quando eu quiser frear o motor, apenas no desligamento. Então, a gente vai precisar mudar os nomes. Então, eu vou chamar aqui essa contactora de K2. Aqui eu aciono o transformador. E a contactora que leva a corrente contínua nas fases de K3. E vamos precisar ligar os fios também. Então, vou puxar uma fase aqui. E vou puxar o fio neutro aqui para outro terminal da contactora. Depois disso, a gente vai conectar no transformador. Então, e os terminais do transformador a gente vai levar nos polos de corrente alternada da ponte retificadora. Então, no terminal 1 e no terminal 2. Os polos de corrente contínua, então os terminais 3 e 4, vão vir nessa outra contactora aqui, que vai conectar com o motor na hora que eu quiser injetar corrente contínua nesse motor. Então, o terminal 3 positivo eu vou colocar aqui. E um desses terminais a gente tem que duplicar ele, porque a gente só tem 2 polos, né, positivo e negativo, e a gente tem 3 fases aqui para injetar corrente contínua. Então, você tanto pode duplicar o polo negativo ou duplicar o polo positivo. Aqui eu vou duplicar o polo negativo. E essa saída aqui de corrente contínua, a gente vai injetar em cada uma das fases. Então, na fase 1, fase 2, e fase 3. Pronto. Agora, a gente tem o circuito de força que tá pronto. Então, esse transformador ele vai abaixar essa tensão para cerca de 15 a 20% da tensão nominal. Eu tenho uma ponte retificadora que vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua. E eu vou ter a contactora que vai permitir a injeção dessa corrente contínua no motor na hora da frenagem. Agora, a gente vai ter que pensar no circuito de comando, né? Então, o que é que a gente tem que pensar em especial para o circuito de comando? A gente não pode ligar as coisas ao mesmo tempo. Se eu ligar as 3 contactoras ao mesmo tempo, vou estar dando curto entre as fases. E quando eu for frear o motor, eu tenho que deixar um tempinho essas contactoras ligadas, mas não o tempo todo. Porque, olha só, o motor está em funcionamento, né? Então, K1 está aqui fechada, tá levando as fases para o motor está ligado. O motor fica ligado enquanto eu precisar. Quando eu apertar a botoeira desliga, eu quero desacionar K1, acionar K2 e K3. Só que eu quero acionar K2 e K3 por um tempo, até que o motor freie. E depois eu vou abrir K2 e K3, porque não me interessa deixar esse transformador e a ponte retificadora ligadas enquanto o motor está desligado. Eu não preciso ficar segurando o motor. Uma vez que eu freiei, não preciso mais injetar corrente contínua no motor. Então, o que é que a gente vai fazer para o circuito de comando? A primeira coisa vai ser que a gente vai trocar essa botoeira desliga aqui por uma botoeira com um contato auxiliar, desse jeito. Então, esse tipo de botoeira aqui, ó, quando eu abro, esse primeiro contato é normalmente fechado, ele vai se abrir, e o segundo contato, que é normalmente aberto, ele vai se fechar. Então, ela vai ser útil pra gente, porque na hora do desligamento, a gente quer desenergizar K1, mas a gente quer energizar K2 e K3. Então, vai ser interessante a gente usar esse tipo de botoeira aqui. Então, eu vou tirar essa B0.
e vou inserir essa botoeira no lugar e vou chamar ela de B0 também, que ela vai ter a mesma função de desligamento. Esse segundo terminal aqui, ele vai energizar as bobinas de K2 e K3, só que eu disse que eu quero energizar essas bobinas por um tempo, né? Então, além das bobinas de K2 e K3, eu vou precisar de um dispositivo novo, que vocês não viram ainda, que é o temporizador. Então, vocês estão conhecendo essa semana como é que funciona o temporizador. Ele tem uma bobina parecida com a contactura. Ele tá aqui, ó, na parte das bobinas. Ele tá aqui. Essa bobina aqui tem um xizinho na frente. Tem um quadrado e um x dentro do quadrado. Eu vou chamar ele de KT, essa bobina do temporizador. E uma vez que essa bobina for energizada, o temporizador começa a contar. E quando for finalizado esse tempo que ele deveria contar, então é um tempo pré-programado, você coloca lá 10 segundos, 5 segundos, seja lá quanto tempo for que você quer que o temporizador conte. Quando ele acaba de contar, ele troca os seus contatos. Então, se ele tinha os contatos normalmente fechados, vão abrir, e os contatos normalmente abertos vão fechar. Então, todos os contatos vão ser trocados assim que o temporizador acaba de contar o tempo. Além da bobina, então, do temporizador, a gente vai acrescentar as outras bobinas, aproveitar que tá aqui. Acrescentar uma bobina para K2. E uma bobina para K3. K2 aqui e K3 aqui. Então, qual é a lógica que a gente vai usar? Vou alimentar logo o neutro aqui, só porque essa é a parte mais fácil. Quando eu desligar o motor, eu quero que acione K2 e K3 ao mesmo tempo e comece a contar o tempo do freio, né? Então, quando eu desligar o B0, eu vou desenergizar K1, vou abrir K1 aqui. E eu quero acionar KT, K2 e K3, certo? Então, eu vou puxar um fio aqui, desse lado da botoeira desliga. Claro que em cima a gente vai ter que conectar na alimentação também, mas já já a gente faz essa conexão. Ih, ficou um pouquinho desalinhado, eu vou puxar assim mesmo, tá, gente? Então, quando eu apertar B0, eu quero energizar KT, K2 e K3. Então, esse lado aqui da botoeira eu também tenho que ligar na fase. Então, quando eu apertar B0, eu vou fechar aqui esse contato que vai levar energia em KT, K2 e K3. Só que essa botoeira, ela é sem retenção. Então, quando eu apertar B0, eu desligo aqui o lado de K1 e eu ligo o lado de KT, K2, K3. Só que, quando eu soltar a botoeira, ela volta a abrir esse lado. Então, eu tenho que dar um jeito de manter essas duas bobinas aqui energizadas enquanto o temporizador estiver funcionando, tá? Então, eu vou trazer essa fase aqui para alimentar as bobinas. Só que ela vai ser interrompida pelo temporizador. Então, o que é que a gente vai colocar aqui nessa linha que mantém K2 e K3 ligados? Primeira coisa vai ser o que vai fazer elas serem ligadas, que vai ser o próprio acionamento de K2. Então, quando K2 for energizado, eu vou acionar essa linha. A segunda coisa é o que é que vai desligar esse circuito aqui, que vai ser o temporizador. Então, a gente vai pegar um contato auxiliar temporizado, que é esse aqui, ó. É um contato normalmente fechado, temporizado. Então, vou colocar ele aqui.
E aí, lembrando que ele tem que ter o mesmo nome, né? Então, eu chamei de KT lá embaixo, a bobina. Vou chamar esse contato auxiliar de KT também. E a outra coisa é que, quando o K1 estiver ligado, eu não quero energizar o freio. Então, para evitar ligar K1, K2 e K3 ao mesmo tempo, eu vou colocar um contato de intertravamento. Então, vou colocar um contato normalmente fechado de K1. Isso aqui é só por questão de segurança. E aí, já que estamos falando de contato de intertravamento, vou colocar um contato normalmente fechado aqui, de K3 também, para fazer um intertravamento de não ligar o motor enquanto o freio está sendo acionado, já que o freio vai ficar por um certo tempo acionado. A gente não quer que, enquanto eu estou injetando corrente contínua no motor, alguém vá lá e ligue esse motor. Tem que esperar um tempinho. Então, liguei aqui. E aí, a última coisa que a gente tem que fazer é configurar o temporizador. Então, vou clicar 2 vezes no temporizador. E eu vou colocar a opção 8 vezes 1 segundo como configuração. Assim, ele vai contar 8 segundos e vai abrir esse contato de KT. Vamos testar, então, que esse circuito ainda tem um probleminha para ser corrigido. Então, vamos lá. Se eu aperto em cima lá, aciono o disjuntor. Se eu apertar B1, eu vou ligar o motor. Mas quando eu apertar B0, eu vou acionar aqui já as minhas 2 bobinas. E aí, o que é que vai acontecer? Mesmo tendo colocado os contatos de intertravamento aqui, quando eu apertar B0, vai ser instantâneo. Pode ser que seja muito rápido, que K1 ainda esteja parcialmente fechada, digamos assim. Ainda esteja passando energia através de K1. E eu já liguei ao mesmo tempo K2 e K3, certo? Então, eu não posso ligar todas ao mesmo tempo. Eu tenho que estabelecer uma ordem aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu energizei aqui, quando eu apertei a bobina B0, eu energizo KT e K2. K2 vai disparar essa ligação aqui que liga K3, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um contato de K3 que vai manter K2 ligado. Então, eu vou acrescentar um contato auxiliar aqui de K3. Que vai manter K2 ligado mesmo após a botoeira voltar para a posição inicial. O motor tá ligado, tudo funcionando. Quando eu parar o motor, liguei o freio. E aí, eu vou dar zoom aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um númerozinho aparecendo do lado do temporizador. Agora, ele chegou no 0 e desligou. Eu vou simular de novo para vocês verem. Então, apertei a botoeira B1 para ligar o motor. O motor tá ligado, funcionando. Quando eu aperto B0, eu vou acionar as bobinas aqui de freio. Vou desacionar K1, vou abrir K1. Acionar as bobinas de freio K2 e K3. E vou acionar o temporizador KT. E aí, olha só, KT fica contando de 8 até 0. Quando chegar em 0, ele vai abrir esse contato e desenergizar K3. Como era K3 que mantinha K2 ligado aqui, eu também desligo o K2. E aí, eu desligo todo mundo e o motor tá parado. Já foi freado e desligado. Ok, pessoal, então é isso por essa semana. Seria mesmo desenhar esse diagrama com o freio de partida direta com o freio de corrente contínua. E para dimensionar esses componentes, lembrando que é sempre pensar em que corrente que vai passar por eles, né? Então, aqui o transformador vai passar cerca de 15 a 20% da corrente nominal do motor. Na ponte retificadora, a mesma coisa, só que aí ela tem que aguentar
eles têm que aguentar um pouquinho a mais, então a gente sempre coloca com alguma folga para não ter problema,